A visão do vale de ossos secos. Ezequiel viu um vale coberto por ossos sem vida. Ao profetizar, os ossos se uniram e receberam o Espírito, revelando que Deus pode dar vida onde só havia morte. Hoje, vou te contar a história da visão mais impactante que um profeta já teve. Ezequiel estava em meio ao seu povo exilado na Babilônia, quando de repente sentiu a mão do Senhor sobre ele. Não era a primeira vez que o Espírito de Deus o tomava, mas o que estava prestes a testemunhar ultrapassaria tudo o que sua mente humana poderia imaginar. Em um instante, ele foi transportado em visão e colocado no meio de um vale. Mas não era um vale qualquer. Era um cemitério sem sepulturas, um campo de morte absoluta. Ossos humanos cobriam toda a extensão daquele lugar. Milhares, talvez milhões deles, espalhados pelo chão árido sob o sol escaldante. Não eram cadáveres recentes. Eram ossos completamente secos, branqueados pelo tempo, despedaçados e desconectados uns dos outros. Cada osso contava uma história de morte antiga, de esperança extinta, de sonhos que haviam se desintegrado em pó. O Espírito do Senhor fez Ezequiel caminhar por todo aquele vale. A cada passo, o profeta pisava entre restos mortais. Crânios vazios o encaravam sem vida. Costelas quebradas, fêmures partidos, vértebras dispersas, tudo espalhado em desordem caótica. O silêncio era absoluto. Não havia vento, não havia pássaros, não havia qualquer sinal de vida, apenas morte. Morte antiga, completa, irreversível. Ezequiel conhecia bem aquela imagem, não apenas na visão, mas na realidade que seu povo vivia. Israel estava destruída, Jerusalém havia caído, o templo, a própria casa de Deus, estava em ruínas. O povo escolhido estava espalhado em terra estrangeira, escravizado, humilhado, sem rei, sem sacerdotes funcionando, sem esperança. Eles eram como ossos secos, não apenas mortos, mas há tanto tempo mortos que não restava nem a memória da vida. Enquanto Ezequiel caminhava por aquele vale interminável de morte, Deus lhe fez uma pergunta que ecoaria através dos séculos. Filho do homem, poderão reviver estes ossos? Era uma pergunta impossível. Qualquer pessoa sensata diria: não, é claro que não. Estão mortos há tempo demais, estão secos demais, estão despedaçados demais. Alguns foram destruídos por animais, outros desintegraram-se com o tempo. É absolutamente impossível. Mas Ezequiel havia aprendido algo fundamental em seu relacionamento com Deus. Quando o Senhor faz uma pergunta, ele já conhece uma resposta que desafia nossa lógica humana. Então o profeta respondeu com sabedoria: Senhor Deus, tu o sabes. Era uma resposta de fé profunda. Ezequiel não disse sim presunçosamente, nem disse não com descrença. Ele reconheceu que havia questões além do entendimento humano, situações impossíveis aos olhos mortais, mas possíveis para Deus. E então veio o comando que mudaria tudo. Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Pense na aparente loucura disso. Pregar para ossos? Falar com restos mortais que não tinham ouvidos para escutar, cérebros para compreender ou corações para responder? Do ponto de vista racional, era absurdo. Era como gritar em um deserto esperando que as pedras respondessem. Mas Ezequiel obedeceu. Ali, no meio daquele vale macabro, o profeta abriu sua boca e começou a proclamar a palavra de Deus aos ossos secos. Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. No momento em que as palavras saíram da boca de Ezequiel, algo extraordinário começou a acontecer. Um ruído ecoou pelo vale. Não era o silêncio da morte mais, mas o som da vida, começando a se reorganizar. Os ossos começaram a se mover. Imagine a cena. Milhares de ossos espalhados pelo vale começaram a tremer, a deslizar pelo chão, a se buscar mutuamente. Ossos que haviam estado separados por anos encontraram seus pares. Cada fêmur localizou seu quadril, cada vértebra encontrou sua posição na coluna, cada costela voltou ao seu lugar no tórax.
Crânios se encaixaram sobre colunas cervicais. Os dedos das mãos e dos pés, minúsculos e dispersos, de alguma forma encontraram seus lugares corretos. Era uma dança macabra de ressurreição. Osso se conectando a osso, estruturas esqueléticas completas se formando diante dos olhos atônitos de Ezequiel. O vale inteiro estava em movimento. O barulho dos ossos se chocando, se encaixando, se unindo, criava uma sinfonia estranha de esperança nascendo do impossível. Mas eles ainda eram apenas esqueletos, estruturas corretas, mas sem vida. Continua na parte 2, já disponível no perfil.